Então vamos lá, gente. Vamos voltar aqui, né, para a segunda parte da nossa aula, tá? Então eu queria só explicar para vocês, voltar aqui, né, a nossa continha, o que é que foi feito aqui, tá? Então, por exemplo, aqui nada mais é do que uma regra de 3 simples, tá? Lembra que todos os ingredientes ele deu para mim 4.250 gramas, tá? E no cálculo aqui de todos os carboidratos, né, de todos aqueles ingredientes que tinha dentro do bolo, deu 1.635,43. Então, eu apenas apliquei uma regra de 3, tá? Por exemplo, eu fiz assim, de 4.250 gramas, tá? Que é do total de ingredientes, existe, tá? 1.635,43 gramas de carboidrato, tá? Então, isso na primeira linha, né, da regra de 3. E abaixo, a gente está colocando 60 gramas, né, de carboidratos está para X, certo? Então, desculpa, 60 gramas da fatia do bolo está para X. Então, na primeira coluna, eu relacionei, né, as gramas, né, dos ingredientes e depois eu relacionei o de carboidratos, certo? Então, aplicando a regra de 3, você descobre, tá, que em 60 gramas de bolo, ou seja, numa fatia, você tem 23,088 gramas de carboidrato, ok? Então, guarda esse valor, né? E aí você vai calcular agora para todos os outros, né? Para proteína, para gordura, para fibra, para sódio, para tudo, certo? E aí vamos seguir aqui. Então agora nós temos que entender como é que funciona essa questão das quilocalorias, tá? Então, sempre no Informação Nutricional, se eu voltar aqui, você vai ver, né, quando a gente estava lá na frente, que ele sempre dá o valor energético em quilocaloria, tá? E em quilojoule. É só transformar. Você descobre o valor em quilocalorias e depois você transforma para quilojoule ou vice-versa, tá? Contanto que seja informado os dois valores, em quilocal e quanto vale em quilojoule. Mas onde é que você vai pegar essas informações de quilocalorias, tá? Então veja, nas relações, né, uma 4,2 quilocalorias equivale a 1 quilojoule, tá? Então essa é a relação. Então 1 quilojoule vale 4,2 quilocalorias. Então se você descobrir o valor em quilojoule, você transforma, né, em quilocalorias e vice-versa, tá? Então, ó, como calcular o valor energético? Então, como anteriormente citado, a quantidade do valor energético a ser declarada deve ser calculada utilizando os seguintes fatores de conversão. Então, carboidrato, tá, exceto os polióis, fornecem 4 quilocalorias por grama, ou seja, 17 quilojoules por grama. Então, gente, você vai encontrar, tá, na resolução quanto equivale, certo, cada valor de quilocaloria, né, de um carboidrato, de uma proteína, de uma gordura, certo? E aí é só você relacionar, tá? De uma forma mais prática, né, como é que eu elaborei o meu método e como é que eu faço isso? Eu olho exatamente o valor da quilocaloria do ingrediente que eu estou utilizando. Por exemplo, se eu utilizo farinha de trigo, ela tem lá uma quilocaloria. Então, aquilo também vai entrar para mim numa regra de 3 e eu vou descobrir a quantidade total de quilocaloria, entendeu? Assim como eu estou fazendo com carboidrato e tal. Então, eu nem procuro nessa relação aqui, mas, né, essa aqui é como a resolução, né, é como a Anvisa elaborou, o Ministério da Saúde elaborou essa cartilha para ensinar, tá, como faz, ok? Então, tá. Então, passando, né, como anteriormente citado, a quantidade de valor energético a ser declarada deve ser calculada utilizando os seguintes fatores: carboidratos, 4 quilocalorias, né, e proteína 4, gordura fornece 9, tá. Como já temos os dados referentes aos carboidratos, proteínas e gorduras, tá, presentes no nosso exemplo, certo, que serão fonte de calorias, podemos calcular o valor energético da porção. Para isso, multiplicamos a quantidade de cada nutriente pelo seu respectivo fator de conversão, conforme segue abaixo. Por exemplo, o carboidrato, a gente não descobriu que é 23,0888 gramas, tá? E o fator de conversão é 4, porque você olhou na resolução e ele fornece 4 quilocalorias. Então, gente, só é você multiplicar,
certo? O valor que você tem de carboidrato por 4. Então, você vai descobrir que tem 92,352 quilocalorias, né? Proteína fornece quanto? Fornece 4, né? A cada proteína você tem 4 quilocalorias, tá? Então, por exemplo, e você descobriu com todas as contas que você fez também dos ingredientes que você tem na sua fórmula que o valor de proteína total, tá? É 2,348. Gente, esse valor aqui veio de todas aquelas contas que foram feitas, como foram feitos para os carboidratos, né? Então, depois você fez para proteína, para gordura total, para tudo, certo? Isso aqui é só o exemplo. Então, ó, para proteína, 2,348 gramas, multiplica por 4 e aí você vai ter, né, 9,392. E gorduras totais, né, fornece, é claro, porque gordura é bem mais quilocaloria do que um carboidrato, do que uma proteína. Então, fornece 9, tá? Gordura total. Então você vai, né? Você encontrou, fez todas as contas, né? Descobriu que é 6,070. Multiplica por 9, 54,630, tá? Então o que é que você vai fazer aqui? Você vai calcular o total de quilocal por porção de 60 gramas do bolo. Então, em 60 gramas do bolo, você tinha todos esses valores, então você soma tudo que está dando em quilocaloria para você dentro do bolo, que aqui no caso foi só carboidrato, proteína e gordura. Então, somando tudo, né, deu 156,374, certo? Quilocaloria. Que você transforma em quilojoule, sabendo que um quilojoule é igual a 4,2 quilocalorias. Então, é só aplicar a regra de 3 e você descobre o valor, certo? Em quilojoule, ok? Então, vamos lá. Então, ó, o que é que acontece aqui? Portanto, 60 gramas a porção do bolo haverá, né, que a gente já calculou, 156,374 quilocalorias. E considerando que uma caloria é 4,2 quilojoules, então a gente aplica uma regra de 3, certo? Então, 153,74 quilocalorias está para X, assim como 1 quilocaloria está para 4,2 quilojoules. Então, o X vai lhe dar o quê? Quando você aplicar a regra de 3, 656,7708 kJ. Então, em uma porção de bolo, tá, de 60 gramas, você tem 156,374 quilocalorias ou 656,7708 kJ, tá? Esse é o valor energético para uma fatia do seu bolo, entendeu? Uma fatia de 60 gramas, certo? Então, aí, ó, depois que você fez todo, né, aquele valor, né, então vamos lá para as regras, né, para declaração e arredondamento dos resultados. Se você prestar atenção, né, todos os valores que você obteve até agora é tudo quebrado, ó, 156,374, entendeu? Os valores de carboidrato, né, aqui, ó, 23,088, né? Aí proteína, ó, 2,348, gordura 6,070. E quando você olha a informação nutricional de um alimento que você vê, compra no supermercado, você vê que não é isso, ele já está arredondado. É porque existem umas regras de arredondamento, certo? E aqui estão elas. Então, olha só, valor energético, nutriente. O valor energético, tá? Quantidades não significativas por porção expressa em gramas, né, ou ml, tá? Então, por exemplo, o valor energético menor ou igual a quilocaloria, a 4 quilocalorias. Então, você não informa, tá? Porque é uma quantidade não significativa por porção. Carboidrato, menor ou igual a 0,5. Proteína, menor ou igual a 0,5. Gorduras totais, menor ou igual a 0,5. Gordura saturada, menor ou igual a 0,2. Gordura trans, menor ou igual a 0,2. Fibra, 0,5, tá? E sódio, 5 gramas, tá? Então, olha só o que é que ele diz aqui, certo? Que será declarado como zero, tá? Ou não contém quando a quantidade de gorduras totais, gordura saturada ou gordura trans atendam à condição de quantidade não significativa, certo? Não significativa. Por exemplo, aqui, ó, quando atende à qualidade de o que? Quantidade não significativa. E nenhum outro tipo de gordura seja declarado com quantidades superiores a zero, certo? Então, por exemplo, quando você tem, só um momento aqui para eu voltar aqui, certo? Então,
quando você tem aqui, né, o valor de gordura total menor ou igual a 0,5, certo? Não, a quantidade que não é significativa por porção, né? Então você pode colocar zero aqui, desde que a gordura saturada e a gordura trans também venham zero, certo? Então isso é uma regra, tá? Então se naquela quantidade ou porção que você está informando, a quantidade de gordura, tá, for menor que 0,5, então você pode se dar, né, o direito de informar como zero, tá? Mas eu acho, você pode não informar, certo? Não, eu não acho, tá? Mas eu prefiro sempre informar, certo? A não ser que seja muito realmente insignificante, né? Mas eu sempre prefiro informar. Eu acho que até 0,5 eu informaria. Eu, inclusive, como eu tenho exemplos e produtos que eu já fiz com 0,5, entendeu? É tipo facultativo, né? A quem está fazendo, mas o bom é informar, tá? Pode não informar, ok? Se essa for a opção de quem está fazendo. Então vamos para os seguintes. Então olha só. Quantos os valores, vamos às regras. Quantos os valores foram maiores ou igual a 100, serão declarados em números inteiros com 3 cifras, certo? Por exemplo, quando é um número com 3, né, duas casas, né, por exemplo, acima de 100, certo? Então, por exemplo, eu desconsidero, né, as casas que você tem depois da vírgula, porque é um número muito grande. E você, né, sempre vai arredondar para o número inteiro, né, o número inteiro mais próximo. Aqui, 357,59, então aqui vai ser arredondado para 358, certo? Então, ó, para valores menores que 100 e maiores ou igual a 10, então, maior que 100 vai para essa regra. Se tiver entre 100 e 10, né, entre 10 e 100, então sendo declarados em números inteiros com duas cifras, certo? Então, ó, número inteiros com duas cifras, sem casa decimal, certo? Sem vírgula e sem casa decimal. Isso se ele tiver localizado entre 10 e 100, o valor. E se o valor tiver localizado entre 1 e 10, tá? Então serão declarados com uma cifra decimal, 7,5, certo? Aqui no caso, se for 7,5, vai ser declarado 7,5. Professor, e se aqui fosse tipo 7,49, ia para 7,5, entendeu? Você arredonda para o inteiro, né, mais próximo, que seria, né, o 7,5, ok? E para valores menores que 1, tá? Como é que a gente faz isso? Então, ó, para vitaminas e minerais, né, que geralmente é menor que 1, né, o que é que a gente faz? Declarar com duas cifras decimais. Então, duas cifras depois da vírgula, aceita, tá? Ok? Então, demais nutrientes, declarar com uma cifra decimal. Então, ó, vitaminas e minerais, duas cifras decimais, e os demais nutrientes com uma cifra decimal, certo? Depois da vírgula. Os números decimais devem ser arredondados da seguinte forma, né? De 1 a 5 para 0, certo? E acima de 5 para o número decimal inteiro seguinte. É o exemplo que eu dei aqui do 7,49, que vai para 7,5. Agora, se eu tivesse 7, sei lá, 30, né? Então ia ficar 7,3, enfim, né? Não, né? A gente não ia considerar, né, o número inteiro acima, mas sim, né, quando é abaixo de 5, considera abaixo. Isso é regra matemática de arredondamento, certo? E o valor, né, energético e o percentual de valor diário em percentual devem ser declarados sempre em números inteiros, certo? Então, nunca vai existir valor quebrado para valor energético, nem valor de ingestão diária, certo? Quer fazer um laboratório disso aqui? Vai na sua casa, pega um alimento e começa a observar a informação nutricional, certo? E observa as vitaminas e os minerais, quantas casas decimais eles colocaram depois da vírgula, entendeu? Observa as gorduras, né? As regras, enfim. Começa a observar isso, tá? Que aí você vai aprendendo também, ok? Então veja, agora voltando ao nosso exemplo do bolo, né? Vamos fazer os arredondamentos, os valores encontrados, obedecendo a regra estabelecida. Então o valor energético que eu encontrei
foi 156 ou 656, 77,8 kJ. Então, pela regra de arredondamento, né, a gente vai ficar apenas, gente, com 156. Por que a gente não vai para 157? Porque aqui é 3, ó. 3 depois da vírgula é 374, certo? Então aqui vai para zero, né? Então fica 156. E aqui, ó, e no caso do 656,7? Ah, tá, aqui passou do 5. Então ele vai para o inteiro mais próximo, que é o quê? 7. 656, o inteiro mais próximo é 657, certo? Então os valores energéticos arredondados aqui é 156 quilocalorias, 657, tá? Isso porque no caso de valor energético eu não posso ter casa decimal depois da vírgula e ele passa de 100, então eu tenho que ter, né, essas três cifras, ok? Os carboidratos, que deu 23,0,88, tá? Então, esse daqui está entre 10 e 100, tá? Então, ele vai para o número inteiro sem casa decimal, conforme a regra, ok? Então, ele vai para 23, certo? No caso das proteínas, tá? Ele está localizado entre 1 e 10. Então, entre 1 e 10, eu posso apresentar com uma cifra decimal, né? Uma casa decimal depois da vírgula. Então, vai ficar, né, 2,3. A gordura total, né, 6,07. Também a mesma regra da proteína, porque ela está localizada entre 1 e 10, o valor dela. Então, vai para, ó, veja que aqui está 6,07. Então, vai como tem 0,7, então vai para o inteiro mais próximo, que é 6,1. Entendeu? Vai para o 6,1. Ok? Gordura saturada, mesma coisa. Gordura trans, mesma coisa. Fibra alimentar, mesma coisa. Tá? Sódio, também mesma coisa. Então segue, né, as regras. Entendeu? Então aqui, ó, eu descobri os valores arredondados para o que? As informações nutricionais desse bolo, né, da fatia desse bolo, certo? Aí agora, né, como calcular os valores, né, percentuais de ingestão diária que são recomendados, certo? Lembrando que esses valores eles são recomendados para uma dieta que é baseada em 2.000 quilocalorias, segundo o Ministério da Saúde, que é um valor, né, de ingestão diária de caloria recomendado, tá? Então veja, os valores eu tenho que pegar os valores diários de referência, tá, de nutriente de declaração obrigatória. Por exemplo, carboidrato, 300 gramas. Então, numa dieta de 2.000 calorias, os carboidratos, né, eles representam 300 gramas, tá? Proteína, 75 gramas. Gordura total, 55 gramas. Gordura saturada, 22 gramas. Fibra alimentar, 25 gramas. E sódio, 2.400 miligramas. Então, gente, isso aqui é o valor diário recomendado, né, segundo o Ministério da Saúde, né, para uma dieta normal, né, um dia de consumo. Você só pode consumir até 2.000 quilocalorias. Isso representa o quê? 300 gramas de carboidrato, 75 gramas de proteína, certo? Na verdade, você come bem mais do que você precisa, né, segundo o Ministério da Saúde, porque você sempre vai comer, né, sei lá, um bife de 150 gramas, né? Você já passou demais aqui da conta, entendeu? Mas enfim, vamos aos cálculos, né? Que é o que interessa, tá? Então veja, é importante que as informações referentes a colesterol, cálcio e ferro, tá, estejam disponíveis para o consumidor, mesmo que não seja declaração obrigatória, tá? Porque colesterol, cálcio e ferro não é obrigatório, mas é sempre bom que essas informações estejam disponíveis, porque ele orienta o seu consumidor, tá? Diz muito da sua empresa, né? Quando você disponibiliza, tá? Então vamos lá. Então, o valor energético, 156, né? Como é que eu calculo? Certo? Então, ó, por uma dieta de 2.000 quilocalorias, esse valor de 2.000 quilocalorias ele equivale a 100%. Então, 156 quilocalorias está equivalendo a X. Aplica a regra de 3 e descobre que deu 7,8%. Arredonda para o inteiro mais próximo, porque no caso, né, do percentual de VD não tem número zero depois da vírgula, né? Não tem cifra decimal, então dá 8%. Tá? Faz a mesma coisa aqui para quilojoule, vai dar também a mesma coisa. É carboidrato, 23 gramas, certo? Se para uma dieta de 2.000 quilocalorias de carboidrato, ele considera 300 gramas como sendo 100%, então 23 gramas está para X. Aplica a regra de 3 e descobre que o valor de carboidrato, né, de valor diário recomendado é 7,7
67, né, aqui no caso. Então, arredondando para o inteiro mais próximo, dá 8%. Proteína, 2,3, certo? É só saber a relação, que é 75 gramas, está equivalendo a 100%. Então, 2,3 que você tem vai equivaler a X. Aplicando regra de 3, você descobre que é 3,07, certo? Então, arredondando, fica só 3%. Gordura total, 6,1, vai ficar, né, aplicando toda a regra, vai ficar 11%. Lembrando que de onde que você tirou esses valores, professor? Esses valores foram tirados da resolução, né, daqui, ó, exatamente dessas referências, tá? 100%, né, de ingestão diária por dia de carboidrato tem que ser 300 gramas, tá? Proteína, 75 gramas, né? Gordura total, 55 gramas, tá? Então, tirei daí os valores diários recomendados, certo? Então, fiz o calculinho, tá aqui, né? E depois a gente segue, né? Ó, fiz para gordura saturada, gordura trans, fibra alimentar e sódio. Fiz para tudo, tá? Gordura trans, tá? Então, não existe valor diário recomendado para ingestão de gordura trans, então vai ficar zero ou branco aqui na informação nutricional. Faz laboratório aí na sua casa e vê que o produto não tem. Quando ele não tem, né, ele não vai informar, vai estar zero também, certo? Porque é indicado que não se, né, a não ingestão de gordura trans, tá? Então, ó, outras informações importantes. De acordo com a norma de rotulagem nutricional, é obrigatória a aplicação da regra de arredondamento de nutrientes na declaração da informação nutricional, tá? Uma outra coisa também que vocês precisam saber é que os valores diários devem ser declarados com números inteiros, isso a gente já viu. Não são estabelecidos valores diários de referência para a gordura trans, então fica excluído, tá? Os valores diários para a gordura trans, tá? E deve ser incluída como par de informação nutricional a seguinte frase, né? Que seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo das suas necessidades energéticas. Então, quando você pega aí na sua casa um alimento e vai olhar a informação nutricional, você vai ver que sempre tem, né, essa informação aqui, né? Está contida lá, né, no seu rótulo, ok? Então, vamos seguir aqui, né? Vamos ver o que mais aqui, né? Para onde a gente vai. Então, gente, passando aqui, o que é que a gente vai obter? Né? A gente vai ter, então, aqui, a gente vai começar a montar, né, a nossa informação nutricional, a nossa tabelinha, tá? Então, a nossa tabelinha, né, que é aquele bolo, uma porção dele de 60 gramas, que foi o que eu calculei, né? E na medida caseira, ele é uma fatia. Então, uma fatia do bolo, 60 gramas. Então, eu faço 3 colunas, tá? Na primeira coluna, para descrever o nome do nutriente. Na segunda coluna, ele em gramas, o quanto que ele vale em gramas para 60. E na terceira coluna, os valores diários recomendados. Tudo isso aqui você já calculou e já arredondou. Então, é só preencher, certo? E nos valores diários recomendados também você já calculou, é só preencher, ok? Lembrando que aqui no VD sempre vai ter um asterisco e esse asterisco, né, sempre vai estar se referindo a uma dieta de 2.000 ou 8.400 kJ, né, 2.000 calorias ou 8.400 kJ, tá? E aquela informação, né, que a resolução manda colocar, que seus valores diários podem ser mais ou menos dependendo das suas necessidades energéticas. Observação, né? Veja que na coluna, certo, do percentual de VD, gordura trans, existe, né, existe a informação padrão, valor diário não estabelecido, ou VD não estabelecido. Essa situação é válida para todos os produtos, tá? Então, por exemplo, coloca aqui, né, valor diário não estabelecido, ou coloca, né, zero, certo? Também você encontra muito que não vai ter zero, né, ou muito que vai ter valor diário não estabelecido, ok? Né? Então vamos lá, vamos avançar, certo? Então veja só, os valores de ingestão diária recomendada, tá, de nutriente IDR, de declaração voluntária de vitaminas e minerais. Gente, não é obrigado, né, obrigatório você declarar vitaminas e minerais, mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Você sabendo que o seu produto tem ácido fólico, tem vitamina C, por que você não vai fazer o cálculo? É claro que você vai, porque isso vai enriquecer as suas informações nutricionais. Então, ó, quando você quiser calcular, tá? Essa é a tabelinha para os valores, né, de ingestão diária recomendada e quanto isso vai equivaler naquele percentual lá para você também acrescentar, né, na sua tabela, ok? E o próximo, né, também diz
em relação a outros minerais, certo? Que você pode colocar, tá? Então, assim, na próxima aula, essa foi a segunda parte, né, da aula 7, ensinando a vocês a fazer cálculo de informação nutricional. Então, na próxima aula eu venho com um exemplo mais prático. Então, esse exemplo que eu dei para vocês hoje é o que tem em resolução, né? Mas eu tenho um método mais prático e é o que eu vou, né, diluindo, dividindo ele com vocês na nossa aula de número 8, ok? Então, assim, estudem, porque eu quero que vocês aprendam, né, o que a resolução diz, né, esse método clássico de calcular, certo? E aí depois vocês vão aprender, né, o método mais simples que eu vou ensinar e vocês vão comparar, né, e decidir com o que vocês ficam, ok? Né? Então, bons estudos e nós estamos à disposição.